Olá, estamos aqui com um podcast muito exclusivo, porque hoje a gente vai ouvir falar sobre um assunto praticamente novo, mas que eu trouxe uma profissional extremamente competente, minha conhecida, para falar com vocês sobre educação parental, formação parental. Estamos aqui com a Patrícia Manzoli. Muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Mônica. É uma alegria participar do seu podcast. É muito bom tê-la aqui para a gente já começar com um assunto que tira o sono de todo mundo. Limites para os filhos. Total, um assunto perturbador, né, nos dias de hoje. Os pais nem sabem por onde começar, o que fazer, né, como lidar com as birras. Não é verdade? É algo bem angustiante e que a gente vai falar, poxa, nos dias de hoje vão me dizer como educar meus filhos? Não é que a gente vai dizer como educar, mas que existem técnicas que facilitam muito a dinâmica e as práticas diárias com os filhos e que isso vai te devolver o sono, vai te devolver a paz e uma relação muito mais positiva e produtiva para o desenvolvimento da criança. Que ótimo, nós queremos saber tudo. Então vamos lá, Patrícia. Quem é a Patrícia? A Patrícia é mãe do Arthur e do Bernardo, né? Primeiro veio o Bernardo, que tem 12 anos, o Arthur 9, e eu tô começando minha apresentação como mãe porque eu acho que esse é um marco importante, né? Sou educadora, né? Tenho toda a minha formação na área de sociologia, de pedagogia, fui professora universitária por mais de 15 anos na área da educação, sempre atuando com a área pedagógica, coordenadora de escola, né? Fui por 10 anos também, e todas essas experiências pessoais e profissionais foram me levando cada vez mais para esse entendimento dessas relações, né, que diferenciam o desenvolvimento de uma criança. Como que uma criança ela consegue se desenvolver melhor, se colocar melhor na escola, ter um nível de concentração diferenciado ou não? Eu fui vendo na minha prática, tanto quanto mãe, como coordenadora e professora, né, no dia a dia mesmo. Então, a Patrícia é filha única, uma filha única que todo mundo poderia pensar, puxa vida, mimada, só um pouquinho, né? Mas tá aí a prova, né, do que é a criação, porque eu tive pais que realmente me desafiaram em termos de me dar muita autonomia, né? Já me colocando aos 3 anos no balé, porque eu pedi para dançar, né? E a minha história também com a dança me construiu muito, né? Porque o balé colocava regras, limites, né? Então há uma série de detalhes que a gente às vezes passa despercebido e que quando a gente presta mais atenção não são detalhes, né? Com certeza. E o balé também traz a assiduidade, a pontualidade, que são situações difíceis da gente ir colocando no dia a dia para as crianças, né? Bem difíceis. Na verdade, a gente precisa de recursos para entender que fase a criança está e como desenvolver isso. Como eu fui ficando muito interessada nesse assunto e nessa percepção, porque a orientação parental eu já fazia na escola como coordenadora, mas ainda me faltavam elementos. Eu tinha muita empatia com os pais, de me colocar no lugar deles, tinha sim um conhecimento pedagógico, mas eu sentia que eu precisava entender mais de desenvolvimento, neurodesenvolvimento. Então eu fui me especializar em neurociência do desenvolvimento infantil e juvenil. Muito bacana você falar sobre isso, porque a gente sabe que começa lá atrás, ou melhor, lá no comecinho. Sim, se a gente for pensar nisso, é até na
pré-concepção, na concepção dessa criança, né? Existem fatores nessa construção cognitiva e até emocional que realmente começa já a partir do momento que já dentro da barriga a criança vai ouvindo sons e vai ouvindo a prosódia da fala, uma intenção da fala, né? E depois, quando ela vem ao mundo, a gente fala o seguinte, o cérebro, ele está pronto para uma série de coisas, mas ele ainda não está totalmente pronto, porque ele precisa da interação fora da barriga para se desenvolver. Então é aí que entra totalmente o pai e a mãe, né? E falando de novo sobre os limites, vamos falar também junto dos limites sobre as birras, né? Vamos que começa um pouquinho antes. Quando começam as primeiras birras, quais são as orientações iniciais para as famílias? É muito importante a gente não negligenciar o entendimento de como que está o desenvolvimento cerebral de uma criança, biológico mesmo, a cada etapa, né? Essa criança, eu brinco, falo, são pequenos ETs. Eles chegaram no mundo e aí as pessoas costumam colocar essa criança no bebê conforto, encaixar ali no carro e sair com elas e não contar para elas nada, né? Aonde você vai? Olha, eu vou trocar sua fralda. Tá? Quando você fala várias vezes com a criança isso, esse exemplo eu dou bastante, eu vou trocar sua fralda, Alda, ela vai ouvindo esse som e vai se familiarizando, se preparando emocionalmente com aquela rotina que virá. A mesma coisa com o banho, né, com as mamadas. Eu falo assim, depois que o bebê tem lá seus 6 meses, já fez a introdução alimentar, né, o que vai acontecer se você continuar na total livre demanda, não colocar uma hora ali da mamada, uma hora do almoço, a hora da fruta. Se você não apresenta essas regras, você não desenvolve esse controle inibitório. O que é esse controle das inibições, né? Inibir um pouco os nossos impulsos. É uma parte sofisticadíssima da parte frontal do nosso cérebro que não vai acontecer por milagre. Então, quando eu começo a introduzir rotina, eu já estou apresentando para essa criança um controle de que eu não vou assaltar a geladeira de madrugada, né? Eu não vou assaltar o peito de madrugada da mãe, tá? Porque essa mãe precisa estar bem, ela precisa dormir também, ela precisa estar estabelecida para poder atender essa criança. Então, hoje em dia, Mônica, eu falo que a birra começa muito dessa má educação e rotinas e limites já desde bebê. Tá? Você precisa construir, sim, nessa rotina do bebê já, alguns limites que são essa apresentação inicial do controle inibitório. Mas o problema é o seguinte, isso é um desenvolvimento longo, não dá para esperar que essa criança que acabou de chegar no planeta, né, entenda o funcionamento das coisas. Sem as regras serem apresentadas, sem ela passar por um treinamento disso tudo, né? E sem você se colocar num lugar de empatia. Quando uma criança, ela tá irritada, ela não entende que ela não pode, aquilo que ela deseja, né? O desejo fala muito mais alto ali, aos 2 anos é assim, o ápice. A gente chama de Terrible 2, né? O terrível 2. É a adolescência da primeira infância. Então, aos 2 anos, a gente percebe mais esse posicionamento da criança, do eu quero, do falar o não. Isso é uma construção identitária, né? Há crianças que têm temperamentos mais sanguíneos, né? Outras são mais coléricas, mais que sanguíneas, né? E outras já são mais calmas, né? Mais tranquilas. Mas nesse processo, a primeira coisa que eu falo para os pais é você prestar atenção em quem é essa criança, em conhecer o seu filho. Qual é esse temperamento para conduzir numa ajuda?
Teve uma situação super legal com uma mãe de orientação parental, onde ela me ligou chorando, né, que a birra tava muita, que ela sempre queria decidir quais eram as roupas, e aí era uma loucura para sair de casa e tinha horário, né? Eu falei, bom, primeiro que ela não sabe o que é horário, ela não sabe ver o relógio, né? Se você não mostrar para ela, olha, a hora que o ponteiro chegar ali, ou não puser um despertador, olha, o celular da mamãe vai despertar, significa que a gente tem pouco tempo para sair para o trabalho ou para a escola. Então eu preciso dimensionar no concreto para as crianças, porque não adianta você falar, eu estou com pressa daqui a pouco, daqui 10 minutos, não sabe o que você está falando, né? Então é muito importante dimensionar para a criança isso. E outra coisa, né? Eu falei para essa mãe, senta na cama do lado dela, põe a mão na perna dela, já que ela tá num estado muito nervoso, ela não vai aceitar um abraço agora, né? Mas põe a mão na perna dela e diz, filha, eu estou te ouvindo. Eu entendo que você está chateada, mas, né? Eu entender que ela está chateada não significa que eu não vou regular a emoção dela e depois de regular a emoção dela, apresentar a regra. Se eu tento inserir a regra no momento do caos, no momento que a criança está fora de si, quando a gente está nervoso, o que acontece? A gente fica focado na gente. A gente ouve até as batidas do nosso coração, né? A criança, então, essa percepção, esse excesso de informações sensoriais, do nervoso, do frio na barriga, do tremor, da raiva, ela não dá conta. Então, é o adulto que precisa se autorregular primeiro, respira fundo, né? Para poder começar a regular a criança para depois inserir uma regra, tá? Agora, o caos fica instaurado quando criança tá nervosa, a mãe o pai fora de controle, grita. E aí, o cenário pandêmico tá feito, né? Existe uma possibilidade de se instalar um caos também quando os pais não falam a mesma coisa? A mesma língua, né? Eu falo que a orientação parental começa antes de ter filhos, né? Você recebe as pessoas no atendimento? É raro, mas já recebi uma. É só. Né? Porque é bem raro esse despertar. Na verdade, né? Eu falo que a pessoa precisa, já é difícil as pessoas despertarem para a orientação parental e entender que isso não é uma interferência nos seus valores, né? É realmente dicas baseadas em evidências científicas do comportamento da criança, né? Para te clarear, entender em que fase está seu filho, quais práticas ajudariam ele a entender a sua comunicação com ele, né? Então isso autorregula você, autorregula a criança, tá? Mas as pessoas deviam aproveitar mais isso aí, porque é uma situação que facilita tanto. Porque as crianças chegam, mas chegam também os novos pais, né? O pai e a mãe, aquela interrogação absurda, interrogação na dor de uma criança, na fome, até você conseguir entender. Eu falo que o primeiro ano de vida de um bebê, né, é muito diferente, por exemplo, o bebê humano de um filhote de um outro animal, né? É um processo ao contrário. O filhote dos outros animais nascem já muito autossuficientes, para depois estabilizar ali. Isso. Nós não, nós nascemos muito dependentes e esse processo emocional é que vai nos desenvolver. Então, quanto mais segurança os pais oferecem para essa criança, mais equilíbrio emocional para tomada de decisão futura e para essa criança se relacionar com outras pessoas, né? O que acontece, na verdade, quando você tem pais que não sabem, não têm certeza de quais são os valores do seu núcleo familiar? Como é que nós vamos conduzir as situações? E aí eu falo assim, quando você pergunta para um casal, vocês falaram sobre ter filhos? Todo mundo fala assim, falamos. Mas o que vocês falaram? Que a gente ia ter filho.
E a conversa para aí, né? Só que nós trazemos conosco os valores do núcleo familiar anterior. Então, Do nosso. do nosso, ou de origem, tá? Mas agora você vai dar um passo, você vai formar o seu. E para formar algo, pensa, vamos começar numa coisa básica, uma empresa. Como que você forma uma empresa? Tem que sentar, reunir, discutir qual é a missão, valores, planejar. E por que a gente faz isso para montar uma empresa e não faz isso para montar o bem mais precioso da nossa vida, que é a família? Não é interessante isso? Verdade. A gente não pensa, mas família tem sua missão, seus valores, o seu propósito. Então, até hoje, o que eu mais vejo, assim, as pessoas tendo o sonho, sim, de ter filhos, e esse sonho é uma coisa muito distante da realidade, muito distante. Quando os pais te procuram para atendimento, existe um assunto que é mais recorrente, uma idade que é mais recorrente? Existe os 2 anos. 2 anos mesmo. Eu falo que é a primeira infância, né? Mas a minha maior procura é realmente voltada para os de 2 anos. Eu falo que é quando a criança fala, né? Uhum. Ela deixou de ser o bonequinho que você punha ali, ia para lá, ia para cá, e agora ela se manifesta. E é exatamente nesse momento que o pai e a mãe se sentem despreparados, porque essa criança vai manifestar o quero e não quero. Tá? E eu sinto realmente uma dificuldade muito grande na geração mais jovem de pais, mais jovens que eu, por exemplo, né? Entender que o seu papel não é ser amado, tá? Não é ser adorado pelo filho, não é agradar essa criança. É preciso ter clareza qual é o seu papel de pai. Tá? Porque se o seu papel fosse amado, isso é um processo egoístico, né? É mais de respeito, né? Exatamente. Não Então, é fácil. não é fácil. Quando você está dizendo um não para um filho, você está conduzindo ali, claro que numa idade de 2 anos, você tem estratégias adaptativas, porque como eu disse, você está apresentando o mundo para essa criança, né? Mas muitas vezes, já aos 2 anos, os pais transitam por 2 estilos parentais, que é o ou autoritário ou permissivo. Quando, na verdade, o que a gente mais quer é chegar no pai democrático, né? Que é o com autoridade. Uhum. Tá? É aquele que sabe ouvir, tá? Mas que ele não vai deixar de inserir as regras, de inserir rotina, de estabelecer e apresentar para a criança como as coisas funcionam ali naquele núcleo. Tá? Entendi. E isso é muito importante. E outro ponto muito importante é que a criança está indo para a escola hoje em dia nesse momento, né? O que é maravilhoso, porque ela vai socializar, ela vai desenvolver, ela vai levar para a escola todo o seu potencial que foi trabalhado até então, né? De empatia, de desenvolvimento e de segurança emocional para conviver com outras crianças que são seus pares. Perfeito. Só é o par da criança as crianças da mesma idade. E na casa ela não tem essa oportunidade, tá? Então, quando o pai e a mãe têm uma breve ideia de como é seu filho, eu falo que ele vai descobrir mesmo quando for para a escola. Porque lá é a primeira sociedade, a mini sociedade que a criança vai viver, né? Então ali ela vai encontrar os maiores desafios. Uhum. Tem muito mais regras que na casa. Muito mais. Muito mais, tem muito mais horário, tá? Ela tem que dividir a atenção com mais 10, 15 crianças. Então, e facilita muito esse processo também, né? Muito. Porque depois ela percebe que aquilo lá dá certo, porque é um espaço de diversão, de descoberta, né? Que todo mundo participa junto. Então, pais, fica aí a dica da Patrícia. Firmes, mas amáveis. É isso mesmo. Aí não tem erro, porque a gente consegue um equilíbrio diferente, né? Porque não só firme e não só amável. Eu acho que o primeiro momento, isso para todas as idades, é deixar claro que sua escuta é ativa.
Perfeito. Você está ouvindo. Eu entendo a sua frustração, meu filho. Eu entendo que você não está bem. Tudo bem. Eu estou aqui, mas eu gosto muito desse exercício, né? Primeiro, você tem que tirar a criança da crise e você só faz isso nesse processo empático. E você tem que ser empático mesmo. Empático não é simpático. Uhum. Há uma grande diferença entre um e outro, né? Os pais que são simpáticos, né, são aqueles que Deixam tudo. tá tudo bem, né? Mas não, o empático é realmente lembrar, né? Fazer um exercício de pensar, puxa, eu também ia querer muito um chocolate antes do almoço, né? Mas não é por isso que eu vou dar, que eu vou permitir. Óbvio que se você tá viajando, Uma que outra situação. você tá fora de uma rotina, de uma situação convencional, sim, né? Agora, no dia a dia, você conseguir contornar. E é engraçado, o que eu mais percebo dentro da sala, nos atendimentos, é o que mais faltava para os pais era uma certeza interna, né, de qual era o papel dele. É tão engraçado, porque é como se ao conversar comigo, ao expor os problemas e eu dizer para aquela pessoa, sim, está tudo certo você colocar esses limites. Aí eles se tranquilizam. Eles falam, então tá bom, então eu posso colocar esse limite, eu não estou sendo mal. É uma autorização. Hoje há muito medo, é o que eu falei, dos pais não serem amados pelos filhos. E a gente precisa mais se preocupar que esse amor, ele vem pela gratidão do filho, quando ele cresce, de se perceber uma pessoa equilibrada, que sabe se posicionar, que sabe tomar decisão, tá? Mas não vai vir de uma criança de 2 anos. Uma criança de 4 anos vai dizer, eu te odeio. E ele vai chorar. E ele vai chorar, né? Vai ter que colocar para pensar e, de repente, a pessoa vai falar, pensar no quê? Senta junto, fica do lado e conversa. Vamos! Você tocou num assunto bacana quando fala assim do eu te amo. Tem algumas possibilidades, desde as canções de ninar, né, que são importantes também. Tudo isso é uma forma de você tecer esse afeto, né, esse carinho, essa atenção, esse cuidado. Olha, eu acho tão lindo isso. Ontem aconteceu uma situação tão emocionante, assim. Meu filho, ele vai super bem nas provas, os dois. Nossa, eu não tenho que falar. Mas ontem, na hora de dormir, ele é ansioso, ele é até exigente demais consigo. Eu tenho que trabalhar um pouco para baixar isso, né? E ele falou assim, mãe, você não quer fazer uma oração comigo para eu dormir melhor? Gente, isso é um presente, isso é um momento maravilhoso. Mas da onde que vem isso? Vem de um hábito. De um exemplo. De um exemplo, de uma identidade familiar muito clara para ele, né? De que aonde ele está, quem é essa família, o que nós fazemos em casa para nos acalmar. E tudo tem um custo. As pessoas costumam achar que é milagre, mas não é milagre o desenvolvimento de uma criança. Tem um custo mesmo. É construído. É construído. Você abre mão de certas coisas. Você sabe disso. Você era minha chefe quando eu tomei a decisão de deixar um trabalho que eu gostava muito e que eu ganhava bem, né? Mas que não podia ser tudo naquele momento em que veio o Bernardo, que eu precisava reconfigurar minha rotina, né? Foi uma decisão difícil, eu era meio workaholic, né? E o meu marido fez a mesma decisão. Ele trabalhava fora de Ribeirão e voltava, mas saía às 7 da manhã, voltava para Ribeirão 7 da noite. Quando o primeiro filho estava com mais ou menos 6 meses, foi a fase da introdução alimentar. Eu achei lindo, ele falou assim, eu vou bancar, procurar um emprego aqui, mesmo que seja para ganhar um pouco menos, porque eu faço questão de almoçar com o meu filho. Foi muito lindo. Isso é muito forte. Então, às vezes, as pessoas acham que criar um filho é fazer o quê? Eu vou guardar dinheiro para pagar o melhor colégio, eu vou guardar dinheiro para dar as férias no resort.
e a pessoa não vai na pracinha da esquina andar de De bicicleta. mão dada, Não vai. olhar os bichinhos, as flores, Exato. ouvir o canto dos passarinhos. As pessoas precisam resgatar isso. Eu achei fofo. Outro dia eu estava com uma família inteira na minha sala. A menina de 8, o menino de 12, o pai e a mãe, né? E a gente faz uma mandala maravilhosa, Ikigai, que é uma mandala japonesa, para analisar todas as áreas da nossa vida. A área profissional, espiritual, a área afetiva, todas as áreas ali, a gente pinta essa mandala dando uma nota para cada área, né? E aí, nessa situação, a mãe falou assim que a diversão estava muito baixa na família. E aí eu falei, mas qual que é a intenção? Que diversão é essa que você está considerando baixa, né? Ela sair, viajar. Aí eu virei para a menininha de 8 e falei assim, o que seria divertido de fazer em casa? Aí ela falou assim, jogar cara a cara com os meus pais. Olha. Aí eu falei, então, pais, vamos jogar cara a cara. E eu tenho certeza que os pais vão se divertir com isso, né? E outra diversão, fazer piquenique, né? Então, coisas mais simples, que às vezes o Simples, adulto... mão na massa. Fazer um bolo com a criança. Isso já é regulação de controle inibitório, porque o bolo tem o quê? O bolo tem as etapas, não dá para você jogar tudo de uma vez, senão ele vai embatumar, né? Tem a temperatura do forno, tem que esperar. Paciência, tem que esperar ficar pronto. Tem até... organização da mesa. Tudo isso. Quando você monta a mesa para almoçar ou jantar, pelo menos uma refeição em família, né? Você está passando uma mensagem fundamental para os seus filhos. Você está dizendo que você tem cuidado e preciosismo com o dia a dia, né? Que não precisa ter uma situação espetaculosa, que você cuida do outro com a mesa, com o prato. Eu acho super bonitinho quando o Arthur e o Bernardo falam isso. Eles falam, nossa mãe, a mesa tá bonita hoje, hein? A criança precisa ver os pratos, a comida à mesa. Essa coisa de pegar, fazer o prato da criança, tá aqui, não deixar ela construir o prato dela, não desenvolver uma relação com o alimento. E é engraçado que eu divido sala com uma nutricionista funcional integrativa. E quando eu comecei a fazer orientação parental, eu comecei por conta dela, que falou, Paty, por favor, eu não consigo fazer a introdução correta alimentar por conta dos pais. Eu preciso de orientação para os pais. E ela que me passou os meus primeiros clientes. Olha só. E a gente está conversando a respeito dos pais. E os avós? Ai, avós. Vocês viram que ela falou, ai, avós. Avós é um amor mais adocicado mais que as crianças lindo que podem tem. ter. Eu falei, ai, avós. Porque tem avós que são chamados pelos filhos a não serem só avós, né? Porque se você fosse colocar os avós no lugar de avós, seria para passear, para visitar, né? Agora, realmente tem avós que são chamados a fazer parte de uma rotina. E aí ele vai perder, sim, um pouco da característica de poder ser só avô e avó. Porque quando o avô e a avó é a visita, né, que você vai fazer o que vem na sua casa, tá tudo certo ele desregular, ele dá o doce na hora errada, tá tudo certo porque não é rotina. Agora, quando o vô e uma avó se tornam cuidadores principais, que fazem parte daquela rotina, aí realmente não dá para curtir tanto essas ousadias de avô e de avó. Ele realmente desenvolve um papel parental mais forte e ele também se torna um apresentador de regras e de rotinas, de limites, né? Então, quando eu falo, ai, avós, é bem complicado, porque às vezes você tem vários cenários, você tem filhos que realmente
optam, né, por esses avós ajudarem por conta da segurança de estar com as pessoas que você sabe que realmente ama seu filho, né? Mas isso também tem um custo, porque interfere um pouco até na relação dos pais com os filhos. Precisa ser combinado. Bem né? combinado. Como tudo, acho que precisa ser combinado. Eu lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, antes de sair eu combinava tudo. E falava, né, por volta lá dos 5, 6 anos. Nós vamos para tal lugar, se tiver confusão, eu saio no meio da festa. E elas sabiam que eu ia sair no meio da festa. Me chamam de general por conta disso até hoje. Mas hoje elas falam, mãe, quando a gente tiver filho, a gente vai fazer do mesmo jeito que você fez. Então, que legal. Isso é uma coisa que marcou para elas, né? Eu estava te ouvindo falar, eu penso que os cheiros, os sabores, os cantos da infância, eles jamais serão esquecidos, né? Principalmente nessa situação da diversão que a garotinha falou no momento do atendimento, né? Que de repente fazer um bolo, jogar cara a cara, a gente lembra assim de todos os espaços onde a gente estava. A memória, ela necessita, para ela se fixar e se tornar uma memória de longo prazo, ela passa necessariamente pelos 5 sentidos. Se eu te perguntar de qualquer memória que você tem, seja boa ou ruim, ela vai estar ou associada a uma cor, ou uma imagem, ou som, ou um cheiro. Algo dos 5 sentidos vai se destacar na sua memória, né? Então, por exemplo, além da orientação parental, eu faço formação de professores. E nesse processo eu trabalho muito com aprendizagem significativa, né? E a partir das evidências neurocientíficas. Então, como que se dá esse caminho neurológico do aprendizado, né? E da retenção de memória e da atenção. Você chama a atenção, né, pelos 5 sentidos. Então, ou é batendo palma, ou é começando cantando uma música, ou é fazendo algo com as mãos. Então, o aprendizado, para fixar, a memória passa por esses sentidos, né? Então, isso é maravilhoso. Trazendo, às vezes, né, uma surpresa dentro de uma caixa, com um laço diferente. Você tem toda a razão. Eu me lembro, quando fala para mim, lembra da infância? Eu lembro muito do meu avô. E eu lembro exatamente disso, até do barulho da maçaneta da porta da casa dele. Muito engraçado, né? Ai, é lindo. O jeito que a gente isso. afofava o travesseiro para dormir depois do almoço. São respostas que a gente tem também para uma série de coisas. O dia que você está mais ou menos assim, você fala, nossa, que saudade. Mas aquela saudade é uma saudade tão boa. Aconchegante. Aconchegante. É lindo Verdade. isso. Quando às vezes chega na parte da tarde e começa a fechar o tempo que vai chover, aí 2 horas da tarde, em vez de estar sol, parece que está noite, eu já sinto involuntariamente o cheiro de canela, lembrando da minha avó fazendo bolinho de chuva. Olha que graça. É fantástico essas bom. memórias. E você falou dos avós, né? Os avós, eles têm esse papel fundamental, né? Dessa afetividade, desse carinho todo. Isso é muito importante na construção dessa criança. Isso é maravilhoso mesmo. Bacana. Patrícia, eu agradeço muito a sua participação. Primeiro, o seu conhecimento, a sua simpatia, o seu jeito gostoso de explicar para todo mundo algo que é tão importante. Finalizamos agora a parte 1 e na parte 2, não percam, porque nós vamos falar sobre tarefas escolares.